Olá, estamos iniciando Folha na TV, Home Office, pela TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV. Esse programa é a realização do jornal Folha de Alagoas, com um público estimado de mais de 500 mil pessoas. O nosso entrevistado de hoje é o presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, Timés Aran. Desembargador, seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui nesse novo formato, né, do programa Folha na TV Home Office, a gente se adaptando a esses dias atuais. Então, eu quero agradecer a sua participação aqui. Eu que agradeço, Cícero. É sempre muito bom conversar com você, com seus telespectadores, seus ouvintes, né? Porque certamente a conversa vai ser muito boa. Desembargador, para a gente começar esse bate-papo, a pandemia do coronavírus tem sido uma tragédia em todos os sentidos, sobretudo uma tragédia no aspecto humano. Milhares de vidas perdidas mundo afora. No Brasil já chegamos a 17 mil mortos, infelizmente. Algo realmente devastador, profundamente triste. Para além da tragédia, houve mudanças significativas na vida das pessoas e das instituições. O judiciário entrou em regime de teletrabalho, audiências por videoconferência, enfim, transformações importantes. Como o senhor avalia essas mudanças e que balanço faz da atuação do judiciário alagoano em meio a esse momento de pandemia? Cícero, eu quero que é o seguinte, veja, eu acho que depois da pandemia, a humanidade e as instituições, elas jamais serão as mesmas. É preciso, pois, aprender com a oportunidade que a pandemia acabou ofertando. Do ponto de vista do Poder Judiciário, nós tivemos que, evidentemente, nos reinventar, né? Porque nós tínhamos, de um lado, de continuar trabalhando, prestando serviço à sociedade, e, do outro lado, nós tínhamos o dever de respeitar as normas de distanciamento social, né? Isso nos impunha o seguinte desafio: era preciso continuar trabalhando, um trabalho que antes da pandemia era um trabalho essencialmente presencial, não é? De contato interpessoal entre as pessoas, não é? E com a pandemia nós tínhamos que trabalhar sem esse contato. O que fazer, não é? E aí nós tivemos que nos valer da tecnologia, né? Instituímos o plantão permanente, atendimento presencial, só casos excepcionalíssimos, não é? E, a partir de então, o plantão permanente conduziu ao teletrabalho. Quase todos os servidores, os juízes e os próprios desembargadores foram trabalhar em casa, não é? E aí nós fizemos, assim, duas descobertas muito interessantes, que fazem, inclusive, com que o teletrabalho, hoje, ele possa ser pensado, imaginado como uma realidade permanente para além da pandemia, depois da pandemia, né? Quais são as novidades, né, interessantes? Primeiro que nós mantivemos e até melhoramos a nossa produtividade, né? Então, estamos trabalhando muito, muito, né? O Poder Judiciário de Alagoas, um tribunal que é pequeno, do ponto de vista da média nacional, hoje, orgulhosamente, se coloca em primeiro lugar em número de decisões e de acórdãos, não é? De segundo grau de jurisdição, não é? Hoje então, o tribunal... trabalha muito, trabalha... Desembargador, hoje o tribunal, em termos, como o senhor falou, de decisões, de julgamentos, tem julgado mais do que antes da pandemia? É isso que o senhor disse? Ou tem julgado mais em relação a esse momento? Eu acho em comparação que com os demais. Tem julgado proporcionalmente mais do que julgava. E esse número, se estabeleceu uma comparação com os outros tribunais, é um número
que nos leva ao primeiro lugar no ranqueamento dos tribunais. Assim, muito nos orgulha, né? Muito nos anima a continuar investindo na tecnologia. Evidentemente que isso só foi possível, Cícero, porque nós temos hoje quase 100% de processos virtualizados, né? Ou seja, o servidor pode trabalhar o processo onde quer que ele esteja, o juiz pode trabalhar o processo onde quer que ele esteja, né? Isso é uma vitória, uma política contínua de gestões, inclusive é bom que se diga gestões anteriores, e graças ao envolvimento, né? Envolvimento muito grande dos servidores, dos juízes e dos desembargadores, que entenderam a nova realidade e trataram de se devotar inteiramente ao trabalho. Não é? Então o senhor acha que é algo sem volta? Esses resultados. O senhor acha que é algo sem não volta? Tem o mais teletrabalho volta. Não tem volta. Não tem. Eu entendo o seguinte, Cícero, há novidades que vêm para ficar, porque são novidades que fazem bem. O teletrabalho é uma delas. Por quê? Porque só tem vantagens. A economia que nós fazemos hoje, em razão do teletrabalho, ela é muito grande. Isso faz com que a gente estique o dinheiro público. E as dificuldades, desembargador? A gente usava... Quais as principais dificuldades? Porque o teletrabalho deve apresentar dificuldades também. Não, a dificuldade que você tem a primeira é continuar mobilizando o servidor, mobilizando o juiz, mobilizando o desembargador no nível de excelência. Não é? Para isso, você tem que mostrar para eles que as políticas estabelecidas pela gestão são políticas que os beneficiam. Eu acho que o servidor hoje, por exemplo, é um servidor muito bem tratado, não é? É um servidor motivado. Por quê? Porque é um servidor que tem diálogo direto conosco, é um servidor que nós tiramos as progressões e as promoções da gaveta, né? E transformamos em realidade na vida deles, não é? O juiz é um juiz hoje que, no quadro nacional, comparando com outros estados, é um juiz muito bem pago. Então, está todas as condições para que as pessoas, e aí eu digo servidor, juiz e desembargador, possam trabalhar e trabalhar muito, elas estão dadas. A segunda dificuldade, Cícero, é que é preciso sempre investir em tecnologia, estar atento às novidades, não é? Sobretudo na questão do cadastro do jurisdicionado, né, desembargador? Porque a tecnologia faz necessário você ter o contato do jurisdicionado. Bem lembrado. Então, você precisa investir nas ferramentas, porque, por exemplo, hoje nós avançamos bastante. Nós temos hoje audiências virtuais, né? Nós temos hoje sessões virtuais, tanto das câmaras quanto do Pleno do Tribunal de Justiça. Inclusive, sessões com a garantia da participação e da intervenção do profissional que queira fazer a sustentação oral. No caso, membro do Ministério Público ou da advocacia. Né? Muito bem. Mas há um gargalo ainda, só a título de exemplo, né, que nós precisamos enfrentar, que é a realização das audiências de instrução criminal, não é? Que são audiências mais complexas. Não é? Envolve testemunhas, né, partes que têm conflitos, muitas vezes. Envolve necessariamente das partes, a oitiva do réu, que, no caso, quase sempre é réu preso, não é? E aí, como fazer? Então, tem toda uma engenharia. A dificuldade maior qual é? Por exemplo, como é que o oficial de justiça vai intimar a testemunha para que ela venha depor? Então, se ela é policial civil ou militar, e há muitas testemunhas policiais civis e policiais militares, nós já acertamos com os comandos de ouvi-los nas instituições.
independências das instituições. O preso, nós vamos ouvir no próprio presídio, mas remanesce o desafio. Qual é o desafio? Como fazer intimação? E isso é muito importante, porque o oficial de justiça é um profissional hoje da maior relevância, mas que trabalha, que intima tão somente em casos excepcionais. Para quê? Para que não haja possibilidade do contágio. Nem ele contagiar, nem ele ser contagiado. Então, verdade, inclusive vários casos, né, de oficiais de justiça Brasil afora contagiados. Pois é. Pelo contato, né, com a Aí população. ontem, inclusive, então é preciso evitar o contato. Contato presencial só excepcionalmente. Mas como compatibilizar esta necessidade com a intimação? Não é? Se você ainda não tem o contato da testemunha, o contato que possibilita a intimação virtual. O WhatsApp, né? um e-mail. No caso, o telefone do WhatsApp, e-mail, se você ainda não tem. Então, o que é que nós estamos pensando? Doravante o processo, para entrar no sistema, só deve entrar com essas informações. Mas e os processos de tramitação? Né? Como fazer? Então, nós temos que acionar as companhias telefônicas, nós temos que acionar os próprios advogados para que eles forneçam esses dados, não é? Porque só assim é possível fazer. Ontem, inclusive, eu recebi no meu WhatsApp uma notícia que me fez ficar muito feliz, que foi o Gustavo, né, que é o coordenador dos oficiais de justiça, né, no Estado. O Gustavo me mandou a primeira intimação virtual via WhatsApp do Brasil no processo criminal. Então, por que isso foi possível? Muito bom. Primeiro, pelo gosto do servidor. O servidor pegou gosto, o servidor está animado para enfrentar desafios e superá-los. Segundo, porque na prática, certamente, se tinha no processo informação suficiente para isso, né? Ou então, se conseguiu informações suficientes para isso. Então, nesse momento, eu acho que é o nosso maior desafio, se será esse. Como conseguir as informações necessárias às intimações das partes e até mesmo dos presos. Então, nós estamos nessa fase. Acho que nós vamos encontrar uma saída. Estamos trabalhando intensamente. Porque a ideia, Cícero, é o seguinte: as audiências virtuais, assim como as sessões virtuais do Pleno e das câmaras do Tribunal de Justiça, elas vieram para ficar. Não tem mais volta. Daqui um tempo, as sessões e as audiências e as intimações virtuais vão ser a regra. Vão ser a regra. Não tem como fugir disso. Contato presencial. A modernidade vai ser exceção. Não por causa mais da pandemia, por causa das virtudes disso. E quais são as virtudes? Algumas importantíssimas. Em primeiro lugar, você ter ouvido na sua própria casa, ou no escritório do seu advogado, né? Muito mais à vontade. Em segundo lugar, não precisa mais se deslocar, né, por fora, economiza, né? Enfim, e não se deslocando, veja, contribui indiretamente para que haja menos gases na atmosfera, né? Se agrida menos a natureza, contribui com a questão da mobilidade urbana, ter menos carro na rua, enfim, um conjunto enorme de vantagens que fazem com que o mergulho da justiça na virtualidade venha a ser mais do que uma realidade, né? Uma realidade permanente, inclusive pós-pandemia. Desembargador, o senhor falou das vantagens do teletrabalho, inclusive da economia. Naturalmente, é perceptível que há uma economia, porque você usa menos material de escritório, material de limpeza, energia, enfim.
é algo positivo, mas nesse momento especificamente, como está a questão também da arrecadação do Tribunal, do Poder Judiciário, nesse momento de pandemia? Houve uma queda na arrecadação do Funjuris, como está esse equilíbrio? É. Muito bem colocado. Veja, nós temos dois orçamentos. Nós temos um orçamento propriamente estatal, aquele que vem lá do Poder Executivo, que é o chamado duodécimo, e nós temos um orçamento de um fundo, que é o Funjuris, que é o Fundo de Moderação do Poder Judiciário. Então, o que é que está na prática acontecendo? Esse orçamento, o famoso duodécimo, ele é um orçamento, vamos dizer, curto. Ele dá, mas dá muito justinho, né? Para pagar uma parte das nossas despesas, sobretudo despesas com o pessoal, né? Por conta disso, o que é que ocorreu historicamente? O Funjuris, que é o nosso fundo, ele foi assumindo o pagamento dos principais contratos do poder. E nós tínhamos lá uma quantia, e essa quantia foi sendo usada. Foi sendo usada ano a ano, né? Porque se pagava mais do que se arrecadava. Então, o dinheiro foi minguando. Acrescentado a isto, nós tivemos uma queda de arrecadação na casa de 40%, né? Porque tudo decorrente da pandemia. As relações interpessoais diminuíram, e, em consequência, os conflitos. E se diminui os conflitos, diminui o número de ações, né? E diminuindo o número de ações, diminui a nossa arrecadação. Então, hoje nós estamos com um dilema, que é o seguinte: de um lado nós temos queda de arrecadação no Funjuris, do outro lado nós temos o desafio de robustecer o Funjuris, de não só conter a queda, como de criar novas fontes de arrecadação, não é? Para que as coisas voltem a se equilibrar, não é? Então, para isso, nós estamos, naturalmente, muito esperançosos que as coisas ganhem novamente uma certa normalidade, e aí a gente volta a arrecadar nos patamares de então, não é? Mas nós tivemos que fazer o nosso dever de casa. Nós editamos um ato normativo de contenção de despesa, né, que está dando resultados muito grandes do ponto de vista da economia, que, somada à economia provocada pelo teletrabalho, se Deus quiser, até dezembro vai nos fazer economizar em torno de 5 milhões de reais. E para nós, sincero, para o Tribunal de Alagoas, que é um pequeno tribunal, na verdade é uma fortuna, né? Então, o que é que vamos fazer com esse dinheiro? Na verdade, nós vamos guardar o dinheiro. Por que guardar o dinheiro? Porque nós precisamos nos prevenir, não é? Para essa oscilação do Funjuris, e precisamos nos prevenir, inclusive, para surpresas eventualmente desagradáveis vindos de um executivo que pode se mostrar daqui a uns tempos combalido, não é? Então, esse momento é um momento que requer muito cuidado, muita atenção da nossa parte, não é? E muita responsabilidade. Mas eu sou otimista, eu acho que a gente vai voltar a arrecadar como antes, nós vamos criar novas fontes de receita, vamos voltar a equilibrar o Funjuris, né? E acho que, por conta das reformas estruturantes ou estruturais que o governador fez, uma espécie de uma revolução fiscal no estado de Alagoas, quero crer que o Poder Executivo possa suportar esse momento de turbulência, né? O que Desembargador. Pois não, conclua.
O que, suportando esse momento de turbulência, não vai afetar o nosso Nordeste. É a nossa expectativa, né? Na reabertura das unidades judiciárias, né, na reabertura do Poder Judiciário para a população, ou seja, pós-pandemia, muito provavelmente o Judiciário irá encontrar uma sociedade diferente, naturalmente pelos efeitos causados pela pandemia, que tem atingido seriamente a sociedade de uma forma geral. Será preciso, de alguma forma, uma readaptação do Poder Judiciário no trato com a sociedade? E outra pergunta, o Poder Judiciário está preparado para isso? Veja, eu acho, é aquilo que eu disse, eu acho que a pandemia, ela nos pegou no momento em que nos forçou uma reinvenção. Essa reinvenção, eu considero que tem sido muito, muito interessante. O que nós podemos fazer, e devemos isso, é continuar com ela. Por exemplo, para mim, o teletrabalho tem que ser permanente. Para mim, as audiências virtuais e as sessões virtuais têm que ser permanentes. Né? Isso não significa, veja, e é bom que fique muito claro, que nós vamos ter uma justiça virtual. Não tem nada disso. Né? A justiça tem que ser de carne e osso. Né? O juiz tem que estar na comarca. Não tenha dúvida disso. E o servidor, na medida do possível, tem que estar no fora. Agora, nós temos que conciliar as duas vertentes. Fazer uma justiça que, ao mesmo tempo, seja uma justiça virtual, mas também uma justiça de carne e osso, uma justiça presencial. Né? Então, é preciso encontrar essa equação. A meu juízo, Cícero, e essa é uma proposta que eu vou fazer aos meus pares, inclusive na esteira do que fez o ministro Toffoli no Supremo Tribunal Federal, a meu juízo, em primeiro lugar, nós vamos transformar o teletrabalho em instituição permanente. As audiências virtuais e as sessões virtuais em instituições permanentes. Então, isto quer significar o seguinte: proporcionalmente, eu entendo que nós devamos funcionar à razão 70%, 30%. 70% teletrabalho virtual, né, com as pessoas trabalhando nas suas casas, e 30% presencial. Nós vamos, dentro dessa lógica, nós vamos continuar atendendo bem a população, acho que até melhor, muito melhor, né? Vamos esticar o dinheiro do povo, porque vamos economizar, né? E vamos, no fundamental, que é o essencial, né? Dar uma resposta melhor. O que é que dá uma resposta? O que é dar uma resposta melhor? É dar uma resposta mais produtiva, não é? Então, nós vamos produzir muito mais. Então, estou muito focado nisso, estou acreditando muito nisso, não é? E acho que o Poder Judiciário, em síntese, Cícero, ele vai sair melhor da pandemia do que entrou. Desembargador. Aquilo. Oi. Para a sociedade, naturalmente, ouvir uma informação dessa sem dúvida, algo animador, uma vez que, apesar de toda a tragédia, como o senhor tem dito, mas a história mostra que depois das grandes guerras, das revoluções, que a humanidade encontra a luz, né, pela necessidade, inclusive. Então, é bom saber que a gente vai poder ter um judiciário ainda melhor, mais moderno, que vai prestar um serviço de mais excelência para o jurisdicionado. Mas eu queria saber do senhor algo que, sobretudo, a sociedade alagoana quer muito saber, e peço que o senhor responda somente após o intervalo. Nós vamos fazer um intervalo, e aí, na volta, o senhor responde, por favor. Desembargador, a Justiça alagoana pode decretar um lockdown? A gente volta já.
Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Olá, estamos de volta com Folha na TV, Home Office, pela TV Maceió Agora, Rádio Maceió Agora, todas as redes sociais, além de mais de 30 aplicativos pelo sistema IPTV, um público estimado de mais de 500 mil pessoas. Esse programa é uma realização do jornal Folha de Alagoas. O nosso entrevistado de hoje é o desembargador-presidente do Tribunal de Justiça de Alagoas, Itimés Ayano. Desembargador, deixamos uma pergunta antes do intervalo e eu vou refazê-la, queria saber do senhor. Desembargador, a Justiça pode decretar lockdown aqui em Alagoas? Veja, Cícero, o lockdown, todos sabem, é uma quarentena turbinada, né, que impõe muito maiores restrições à locomoção e, em consequência, à vida das pessoas, do que propriamente uma simples quarentena. Então, é uma medida grave. E, portanto, como medida grave, ela só pode ser decretada constatada a sua necessidade. Esse é o pressuposto básico. Mas quem é que diz se a medida é necessária? Eu não posso dizer, na condição de juiz, você também não pode dizer na condição de jornalista. Quem tem que dizer se há necessidade ou não são os técnicos que lidam com a problemática. Né? As autoridades sanitárias. As autoridades sanitárias movidas pelos ensinamentos da ciência. Pois bem, se as autoridades sanitárias movidas pelos ensinamentos da ciência tiverem a necessidade de provocar o Poder Judiciário, né, para que, eventualmente, possa ser decidido o lockdown, é evidentemente que, havendo elementos que sustentem essa necessidade, nós não vamos hesitar, porque nós temos um compromisso, nesse momento, não é, com a saúde, e mais do que com a saúde, com a vida das pessoas. Ora, tudo isso tem que ser, evidentemente, plenamente demonstrado em eventual pedido endereçado ao Poder Judiciário. Falando agora de um outro tema, desembargador, mesmo nesse período mais naturalmente relacionado à questão da pandemia, do coronavírus, do isolamento social, mesmo nesse período de isolamento social, temos visto atos pró-ditadura e AI-5. Como o senhor avalia essas manifestações? Ontem eu estava vendo televisão e vi uma entrevista do Mário Sérgio Cortella, né? Sim, o filósofo. O filósofo.
é um homem muito inteligente, argumentos muito interessantes, né? E ele acaba de lançar um livro, e no livro ele enfrenta uma discussão que me parece que hoje é central na conjuntura, é o seguinte: nós não podemos e não devemos ser tolerantes com determinadas intolerâncias. Não é? Transpondo o que eu acabei de dizer para a discussão política, nós não podemos imaginar que se use do direito à livre manifestação do pensamento e da opinião, que é da essência da democracia, para que, usando esse direito, golpear a própria democracia. Né? Isso é absolutamente intolerável. Isso não é manifestação democrática. Não se pode usar do argumento democrático para negar ou para vilipendiar ou para agredir a própria democracia. Infelizmente, há um grupo político que politizou ideologizou a pandemia, nega a ciência, o que é gravíssimo, nega a ciência, e comete a irresponsabilidade, aliás, duas muito frequentes. Uma é de relaxar as recomendações ou se contrapor às recomendações das autoridades sanitárias. A outra é imaginar que a defesa da vida hoje, que é feita por quem prega o isolamento social, com toda a responsabilidade do mundo, a responsabilidade e o respaldo da ciência, imaginar que a defesa, ou por trás da defesa da vida, esteja uma conspiração, aliás, uma conspiração mundial, para, vamos dizer, desestabilizar e até tirar governantes de plantão. Parece que é um absurdo, uma insensatez, Nós podemos e devemos combater com toda a força essas pessoas, porque essas pessoas mostram, na prática, que não tem nenhum e atentam compromisso, contra a Constituição, contra a própria Constituição. Exatamente, que não tem nenhum compromisso com a democracia, que não tem nenhum compromisso com a saúde e a vida das pessoas que podem morrer infectadas por esse vírus miserável, e que não tem nenhum compromisso, em síntese, com a humanidade, a não ser para fazer prevalecer as suas visões de mundo, aliás, visões de mundo inteiramente toscas, lamentáveis, visões de mundo que eu diria que são deploráveis. Inclusive, desembargador, infelizmente, tem relatos de pessoas que participaram de manifestações assim, se expondo ao risco, expondo outras pessoas. Infelizmente, temos relatos de pessoas que, inclusive, morreram, adquiriram o vírus e morreram. Isso, assim, fica muito claro do risco que é isso e, sobretudo, da irresponsabilidade. Se há uma determinação da ciência, eu não vejo o menor sentido de você contrariá-la por qualquer questão política que seja. O respeito à vida e à integridade das pessoas deve prevalecer sempre, Pois é, eu me lembrei agora de uma entrevista que o prefeito de Belo Horizonte deu ao UOL, Então, lá para as tantas, ele dizia: rapaz, vivemos um momento tão diferente, Calil, que o Calil, que foi presidente do Atlético Mineiro. Do Atlético Mineiro, sim. E lá para as tantas, ele já vivemos um momento tão diferente, tão estranho, que querer viver, querer se proteger da morte, e da morte por asfixia, acaba sendo taxado como comunismo. É um negócio impressionante, O Brasil ganhou milhões de comunistas nos últimos dias e meses. Exatamente. É uma coisa impressionante, As pessoas estão, algumas, estão
vitimadas pelo vírus do delírio, né? Elas são E da ignorância, infelizmente. delirantes. Desembargador, E da um tema que tem ignorância com a sido. realidade. Um tema que tem Imaginando sido. uma grande conspiração internacional. Verdade. Um tema que tem assim, sido bastante discutido ultimamente, tem gerado uma polêmica, uma certa polêmica, opiniões divergentes, é sobre a realização das eleições municipais esse ano. Qual o seu posicionamento em relação a isso? Ô, Cícero, eu sinceramente, eu acho que nós devemos esperar até, vou usar a linguagem de futebol, né? Até os 47 minutos do segundo tempo, para deliberar sobre isso. Né? Porque nós temos que preservar ao máximo o processo eleitoral. Evidentemente que o TSE deve estar atento, não é? Prorrogação de mandato nunca é bom, né? Mas que se pudermos compatibilizar a situação atual com a realização do pleito, me parece que seria muito importante, muito interessante. Inclusive, nessa linha, desembargador, o ministro Barroso, próximo presidente, né, agora no final do mês assume o TSE, disse numa entrevista que, para ele, assim, o adiamento, o cancelamento da eleição e uma prorrogação de mandato era, assim, talvez um dos últimos planos, porque, na visão dele, ele falou que as eleições têm que ser prioridade. A primeira prioridade no momento é a saúde das pessoas, ele entende assim, mas ele disse que logo em seguida a prioridade tem que ser a democracia. E o exercício da democracia se dá através do processo eleitoral, das eleições, até porque os atuais detentores de mandato não foram eleitos para mais do que esses 4 anos que finda agora no final do ano. Exatamente. Na verdade, a eleição é que garante a alternância, né? E a alternância é da essência do processo democrático. Então, é preciso garantir essa essência, né? E para garantir essa essência, nesse momento, nós temos que ter cautela e paciência para ir avaliando o quadro. E se o quadro permitir, do ponto de vista da saúde pública, né, que as eleições possam ser realizadas sem grande risco, não é? Nós devemos realizar a eleição. Mas isso é uma decisão a ser tomada um pouco mais adiante, não é? Para que a gente possa chegar num limite, né, da paciência e da cautela, e nesse limite, enfim, decidir se faz ou não a eleição. Presidente, o tribunal, num gesto solidário e de muita simbologia, doou cerca de R$1.200.000 para o hospital universitário e, salvo engano, também para o hospital metropolitano. Como surgiu essa iniciativa? Veja, Cícero, na verdade, foi até uma sugestão do Conselho Nacional de Justiça. E o que nós fizemos? Nós tínhamos um dinheiro que não nos pertencia, rigorosamente falando, que é o dinheiro das chamadas penas pecuniárias. O que são penas pecuniárias? É que há processos penais mais simples que você se livra, né, pagando uma determinada quantia, né? Então, nós tínhamos esse recurso e esses recursos estavam dispersos, espalhados em diversas contas pelo Estado, nas diversas comarcas. E aí, o que é que nós fizemos? Nós juntamos numa conta, ficamos ele e descobrimos que nós tínhamos 1.100.000, mais ou menos. E aí, vamos usar o dinheiro, né? Porque nós estamos no mesmo barco, isso. Nós temos que ser solidários nesse momento com os nossos irmãos, sobretudo com os nossos irmãos que mais precisam da nossa ajuda. E aí nós decidimos que 250 mil desse dinheiro iria para o hospital universitário, que é um hospital que atende os pobres, né, que é ligado ao SUS, juntar
uma ala exclusiva de atendimento às pessoas vítimas da Covid. E nós repassamos também para o estado de Alagoas 900 e poucos mil reais, que foi usado para a compra de camas manuais e motorizadas que hoje estão acolhendo e recebendo as vítimas da Covid num hospital metropolitano de Maceió. Então, é muito bom, Cícero, se sentir assim, se sentir útil, né? E dá muito gosto você fazer o bom uso do dinheiro, né? Pega um dinheiro que estava praticamente sem utilidade alguma, perdido numa conta, sem uso, né? E usa esse dinheiro bem usado, né? Para fazer bem às pessoas, né? Remanescem ainda cerca de 60 mil reais, que eu estou estudando dar uma ajuda às comunidades tradicionais, os quilombolas, né? Os praticantes das religiões afrodescendentes, enfim, estamos em processo de análise. Presidente, em dezembro, o senhor deixa o comando do Poder Judiciário de Alagoas. Como gostaria de ter sua gestão lembrada? E qual o principal legado? Ô, Cícero, eu tenho uma... É difícil você vamos dizer, se autoelogiar, né? Mas eu quero crer que nesse quase um ano e 6 meses, nós, de alguma forma, mudamos a face do Poder Judiciário de Alagoas, né? Mudanças que já vinham acontecendo e que nós pegamos o embalo e aprofundamos, né? Eu acho que o Poder Judiciário, do ponto de vista da sua atividade típica, é um Poder Judiciário hoje que dá uma resposta muito melhor, do ponto de vista da qualidade e da quantidade. É um Poder Judiciário que tem destaque nacional nisso, não é? Graças a políticas que nós estabelecemos, e eu quero destacar aqui o programa Justiça Efetiva, não é? É um Poder Judiciário que, do ponto de vista da sua relação com as pessoas, se aproximou muito delas, né? Abraçando-as, recebendo-as, escutando-as, encaminhando os seus reclamos, os seus desejos, enfim, né? Numa política clara de defesa do direito dessas pessoas, sobretudo das pessoas mais necessitadas, né? Mais necessitadas, das pessoas vulneráveis, né? Das pessoas mais carentes, das pessoas que mais precisam da gente, né? Do ponto de vista da sua estruturação interna, é um Poder Judiciário muito mais moderno hoje, né? É um Poder Judiciário que tem um servidor motivado, o juiz motivado, né? É um Poder Judiciário que criou, que investiu na sua tecnologia, né? Que aproveitou esse momento para poder se reinventar, acreditou na virtualidade, não é? Então, o balanço, assim, muito rápido, eu quero crer que é um balanço muito bom, não é? O Poder Judiciário hoje é um Poder Judiciário que tem uma credibilidade muito maior junto à sociedade, eu acho isso, eu tenho convicção disso, não é? E é um Poder Judiciário trabalhador e muito trabalhador, não é? Muito trabalhador e até com destaque nacional, né? Coisa que é difícil de conseguir, dadas as nossas limitações de pequeno tribunal. Né? Desembargador, nós temos um quadro aqui no programa chamado Curte ou Não Curte, seguindo as tendências das redes sociais, a modernidade que nos traz. Nós estamos aqui podendo participar desse primeiro programa nesse novo formato, né, do Folha na TV, da TV Maceió, da Folha de Alagoas, do sistema do home office. Então, nós temos esse quadro chamado Curte ou Não Curte. Nós apresentamos imagens ao entrevistado, perguntamos se ele curte ou não curte e faça um breve comentário, se assim entender, ok? Ok, já conheço. Vamos lá.
Primeira imagem. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. É importante. Curte. Às vezes é curto, às vezes é excessivo, mas no geral é muito importante. Ajudou a controlar o poder judiciário, né? Livrando de algumas mazelas, né? Conhecidas por todos, e ajudou a modernizar e a planejar o próprio poder judiciário. A obra, não obstante alguns excessos, a obra é muito, muito relevante. Próxima imagem. Isolamento social. Eu curto ou não curto isso, cara? Aí não é curtir ou não curtir, é necessário, né? Isolamento social é necessário. Enquanto não tiver remédio ou vacina, não há outro meio. O que é que a ciência indica? Isolamento social. Eu sou um homem que acredito muito na ciência, no estudo, na observação, né? E no acúmulo de conhecimento que o estudo e a observação proporcionam. Tá? Então, para mim, a ciência em primeiro lugar. Próxima imagem. Auxílio emergencial. O auxílio emergencial, ele é muito importante, muito importante. Ele devia ter sido numa quantia maior, porque ele está... Um salário mínimo, um salário mínimo pelo menos. Eu acho que teria que ser um salário mínimo, pelo menos. De toda forma, é uma iniciativa importante, porque veio para socorrer milhares ou milhões de pessoas que estão desempregadas, né? Que viviam na informalidade e que, em razão da pandemia, não tem como se sustentar, né? Então, é uma política pública que, assim, muito, muito, muito oportuna, né? É um socorro às pessoas que, por conta da pandemia, não têm como trabalhar. Oxalá que esse socorro possa ser maior e, inclusive, ser mais prolongado. É preciso socorrer as pessoas para além dos 3 meses prometidos. Ok, próxima imagem. Agora sim, a Organização Mundial de Saúde. Joga um papel hoje absolutamente decisivo na vida da humanidade. E ainda há uma contribuição relevantíssima, porque é a Organização Mundial de Saúde que congrega todo o estudo, toda a consulta, né? Toda a articulação da ciência. Então, o senhor curte? Para que a gente possa enfrentar a pandemia e encontrar caminhos de vencer a pandemia. Então, sem esse órgão, as políticas estatais estariam completamente dispersas, desarticuladas, e certamente o combate à pandemia seria muito mais difícil do que já é. O senhor curte a OMS? Curto, sim. Não tem Próxima dúvida. imagem. É a flexibilização do teto de gastos públicos que foi colocado através da Emenda Constitucional 95. O senhor curte a flexibilização do teto de gastos? Curto, e deve ser flexibilizado para atender demandas de educação, demandas de saúde, políticas públicas básicas, para socorrer as pessoas naquilo que as pessoas mais precisam, para proteger as pessoas. Tem que flexibilizar, sim. Não tem a menor dúvida. Estamos chegando ao final do nosso programa. Essa é a primeira edição do Folha na TV Home Office. Quero aqui agradecer a sua participação, oportunamente reiterar o convite para que o senhor possa estar aqui em outras oportunidades. A sociedade precisa ouvir as autoridades públicas, as pessoas que ocupam um cargo de relevância e que precisam naturalmente prestar contas para essa sociedade, para essa população. Então, agradeço a sua participação. Como disse, reitero o convite para que venha aqui outras vezes, ao passo que deixo um espaço
para que o senhor possa fazer suas considerações finais, por favor. Ô Cícero, eu queria, na verdade, agradecer essa oportunidade, né? E ao tempo em que agradeço, eu parabenizo também, porque eu acho que se há uma instituição hoje que faz bem às pessoas neste país, dado o combate a favor da boa informação, é a imprensa, né? E são programas como este, né? Muito bem conduzidos, né? Enfim, um nível de debate extremamente sadio, extremamente interessante, não é? Que eu acho que vem cumprir um papel relevantíssimo para Alagoas e para o Brasil. Meus parabéns, mais uma vez, pela condução, e dizer assim que estou às ordens, estou às suas ordens, às ordens do seu telespectadores, o que eu puder fazer para esclarecer, para ajudar, não é? Para me colocar ao lado das pessoas, eu vou fazer, mesmo porque é da minha natureza. Ok? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado mais uma vez ao senhor desembargador, obrigado a você por sua audiência. Folha na TV, home office, o nosso compromisso é com a verdade. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas.